Bom, em novembro é o mês nacional aí da língua portuguesa e é a língua considerada viva, que está sempre em constante mudanças, principalmente com a internet, dando os novos significados e sentidos. Nós convidamos a Cláudia de Abreu Feitosa, que é professora dos cursos de Letras e Pedagogia da Universidade São Francisco e vai explicar pra gente a importância do domínio da língua portuguesa, principalmente nesse período dos vestibulares, pelas principais universidades do país. Professora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, professora. Professora, a nossa língua portuguesa, ela deve ser entendida como eu acabei de falar, entendida como uma língua viva, né? Que está sempre em constante mudanças, é isso mesmo? Exatamente, Débora. E para falar sobre isso, né, é importante a gente compreender primeiro que a língua ela é uma construção social, né? E sendo uma construção social, ela está diretamente relacionada aos falantes, aos usuários dessa língua. Então, a sociedade está em transformação. Então, por conta disso, dessa relação direta da língua com a sociedade, com os usuários, com os falantes, ela também se modifica, ela também se transforma com o passar do tempo. Nós temos diferentes concepções da língua, mas é importante lembrar que a língua não só é viva, como ela também é dinâmica e como ela também é heterogênea. Então, no Brasil, nós temos, por exemplo, muitas variedades linguísticas, né? A variedade linguística geográfica, que tem uma relação direta com os jeitos de falar nas diferentes regiões do Brasil, na questão de vocabulário, na questão do sotaque. Nós temos a variedade histórica, que é justamente esse processo de transformação social que a língua tem em relação das próprias transformações sociais. Então, o século XXI, por exemplo, que é o século da revolução tecnológica, dessa revolução digital, ele trouxe junto o advento da internet. Então, essa transformação por conta dessa revolução da internet traz, né, diferentes impactos na língua que a gente utiliza. E, professora, a gente pode considerar que a internet é uma vilã da língua portuguesa? Não, eu não gosto de utilizar esse termo. Inclusive, eu sou suspeita de falar disso, né? Os meus alunos que me conhecem sabem que eu sou, na verdade, uma usuária da internet, das redes sociais, leio muito textos jornalísticos publicados nas diferentes mídias, ouço e assisto muitos podcasts. Então é importante entender primeiro que quando a gente fala sobre o domínio da língua portuguesa, não se restringe a dominar um conjunto de regras, né, de regras Sim. ortográficas. O domínio de língua portuguesa, ele pressupõe, por exemplo, a questão do repertório temático, de saber utilizar a argumentação, os argumentos, saber debater. Então eu digo que a internet ela é um campo muito fértil para os alunos que vão prestar vestibular, por exemplo, para os alunos que querem se apropriar dessa escrita ou mesmo da escrita acadêmica, ela é um terreno muito fértil para treinar e aprender essas diferentes habilidades de escrita. Então, ela não é vilã. A questão é as condições de uso dessa linguagem, que muitas vezes os alunos transferem essa linguagem utilizada nesses diferentes meios digitais, transferem isso, por exemplo, para uma situação que não é a linguagem adequada, que é caracterizada por muitas abreviações, pela internetês, né, por essa linguagem objetiva. Então, a questão não é nem discutir se isso é certo ou errado, mas a questão é de adequar essa linguagem, que é muito comum na internet, para uma situação de uso cotidiano e que não se caracteriza, não exigiria, né, não seria permitido esse tipo de linguagem. Mas ela não é vilã, pelo contrário, né, ela é sempre a nossa amiga, ela tem que ser vista como nossa aliada à internet. Entendi. Professora, você tem uma dica para utilizar a internet aí a nosso favor, a favor da língua portuguesa mesmo e da escrita? Bom, teriam várias, né? Mas eu acredito que uma dica principal, como eu falei, aprender a escrever não se resume simplesmente a dominar a variedade padrão da língua portuguesa. Porque se fosse assim, todos os gramáticos seriam bons escritores, romancistas, contistas, jornalistas, cronistas. E o contrário também, todos os escritores seriam bons gramáticos. Então, o caminho não é por aí. Uma dica que eu gosto sempre de utilizar com os alunos é utilizar dessas diferentes ferramentas, essas diferentes leituras, assistam programas, ouçam podcasts, leiam as notícias. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de informações aí ao nosso dispor, algo que não se tinha há muito tempo, né? Então uma dica é se apropriar disso, desse repertório temático, desse conhecimento de mundo que a internet proporciona para a gente e a partir disso utilizar numa linguagem adequada de acordo com a situação.
Sim, linguagem adequada também, professora, pelo fato dos vestibulares, dos principais vestibulares das principais universidades aí do país. E você tem uma dica também para os vestibulandos que vão aderir aí à redação? Sim, Oi. Uma variedade padrão, ela exige uma linguagem adequada à norma culta. Professora, desculpa, você pode só repetir o começo que falhou aqui pra gente? Tô te ouvindo. Me ouvindo? Ok, Isso. Débora. Uma dica é, por exemplo, adequar essa questão da linguagem, né? A redação, por exemplo, o aluno que vai prestar o vestibular, em geral, ele precisa dominar a variedade. Ele está prestando. Existe, por exemplo, um vestibular recente aqui da região de Campinas, ele cobrou como proposta de redação a escrita de um podcast, né? Embora seja nessa variedade padrão, existe o uso de uma linguagem da internet. Então, tudo depende do gênero de texto que é solicitado, do tema dessa proposta e daquilo que é exigido especificamente para aquele vestibular, para aquela prova, para aquele processo seletivo que ele vai prestar. Sim, que bacana. Professora, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Sempre uma aula, né? Principalmente agora para os vestibulandos. Muito obrigada, viu? Uma ótima semana para você. Eu que agradeço, Débora. Um abraço e obrigada novamente. Tchau, Obrigada. Tchau, tchau.